Olá, quem fala é o Pensador. Vivemos tempos de confusão interior, onde o corpo sofre as tensões de uma mente que não consegue parar. Mas os antigos já sabiam que não há fronteira entre um e outro, que corpo e mente são duas faces da mesma verdade. Hoje quero te convidar a percorrer comigo um caminho que une o estoicismo com a psicossomática moderna, unindo a sabedoria dos sábios antigos com a ciência que hoje revela seus fundamentos. Talvez, ao final desta jornada, compreendamos que a saúde, a serenidade e a força interior nascem do mesmo lugar. A consciência que ordena nossa mente e acalma nosso corpo. O estoicismo nasceu em uma época de caos. As guerras, as perdas e as crises do Império Romano levaram muitos a buscar dentro de si uma fortaleza que não dependesse da sorte nem do poder. Epicteto, que foi escravo, ensinava que não podemos controlar o que nos acontece, mas sim a forma como respondemos a isso. Sêneca, conselheiro de imperadores, afirmava que a verdadeira liberdade consiste em não sermos escravos das paixões. E Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia em suas meditações que a mente do homem toma a forma daquilo que contempla com frequência. Esses ensinamentos não eram teoria, eram ferramentas para viver em equilíbrio, em meio à dor e à incerteza. O estoico aprendia a aceitar a realidade sem resistência, a compreender que cada acontecimento faz parte de uma ordem maior, embora nem sempre possamos entendê-lo. Nessa aceitação serena, a alma se aquieta. E quando a alma se aquieta, o corpo responde. Os antigos não usavam a palavra psicossomática, mas intuíam o seu sentido. Sabiam que os pensamentos influenciam a respiração, o pulso, a postura e até o olhar. Sabiam que a raiva queima, que a tristeza esfria, que o medo paralisa. Por isso, os estoicos recomendavam observar as próprias emoções como se fossem ondas do mar. Não se trata de negá-las, mas de não se deixar arrastar por elas. O sábio não é o que não sente, mas o que sabe sentir sem perder o domínio de si mesmo. Essa atitude mental gera equilíbrio químico, hormonal e nervoso, embora eles não o chamassem assim. O corpo se torna então espelho da mente, e a mente, quando se ordena, devolve ao corpo sua harmonia natural. A psicossomática moderna nasceu quando a medicina entendeu que muitas doenças físicas têm origem emocional, que o corpo grita o que a mente cala. Cada órgão parece responder a um tipo de conflito. O estômago sofre pelo que não digerimos emocionalmente. A pele reage aos limites violados. O coração acelera pelo medo e para pela tristeza. Quando uma emoção não encontra saída consciente, o corpo a traduz em linguagem biológica. Não é castigo nem acaso, é uma tentativa de equilíbrio. O corpo tenta restaurar o que a mente desequilibrou. A medicina contemporânea tem medido essas reações. O estresse prolongado eleva o cortisol, altera a pressão arterial, enfraquece o sistema imunológico. Mas, além dos números, o importante é entender a profundidade da mensagem. O corpo não mente. Podemos enganar o mundo com um sorriso, mas não o coração que bate mais rápido, nem o músculo que se tensiona, nem a respiração que se encurta. Cada sintoma é uma palavra da alma, buscando ser ouvida. Quando aprendemos a ler essa linguagem, a doença deixa de ser um inimigo e se torna um mestre silencioso. Nos ensina onde ainda falta equilíbrio, onde continuamos resistindo ao que deveríamos aceitar ou calando o que deveríamos expressar. O estoicismo, com seu olhar filosófico, e a psicossomática, com seu olhar científico, convergem para um mesmo ponto. O domínio interior é a chave para o bem-estar. O estoico treina sua mente para não ser escravo dos impulsos. O psicossomático busca compreender qual emoção
se esconde por trás de cada reação corporal. Ambos os caminhos apontam para a mesma direção, a união entre consciência e corpo, razão e emoção, mente e matéria. Imaginemos por um momento que alcançamos essa harmonia, que nossos pensamentos fluem sem turbulências, que as emoções circulam sem repressão e que o corpo respira em liberdade. Essa seria a psicossomática perfeita, o ponto onde o que sentimos, pensamos e fazemos estão alinhados. Não há contradição entre mente e corpo, porque ambos obedecem a uma mesma consciência desperta. É um ideal, sim, mas também um caminho possível. Cada dia podemos nos aproximar um pouco mais, observando sem julgamento o que sentimos, compreendendo sem culpa nossas reações, respirando antes de responder. Esse instante de pausa é o começo da sabedoria estoica. É o momento em que o corpo deixa de ser vítima da mente e a mente deixa de ser carrasco do corpo. A psicossomática perfeita não significa nunca adoecer, mas sim compreender o sentido profundo de cada desequilíbrio. A dor física pode ser a forma como a alma nos chama para parar, para mudar uma atitude, para liberar uma emoção presa. Por isso, quando um sintoma aparece, o pensador interior não se desespera. Pergunta, escuta, observa. O que isso quer me dizer? Que parte de mim está pedindo atenção? Essa pergunta é remédio, porque o corpo não precisa tanto de silêncio, mas sim de escuta consciente. Os estoicos já sabiam disso. Epicteto dizia: não nos perturba o que acontece, mas o que dizemos a nós mesmos sobre o que acontece. A psicossomática confirma: não é o fato que adoece, mas a interpretação que fazemos dele. Se mudarmos a interpretação, muda a química do corpo. O pensamento pode libertar ou envenenar. A mente pode ser um jardim ou um deserto, e cada palavra interna é uma semente que o corpo recebe. Vivemos em uma cultura que separa: corpo de um lado, mente de outro, razão de um lado, emoção de outro. Essa divisão nos adoece. O verdadeiro conhecimento não fragmenta, ele integra. Por isso, o pensador moderno deve retomar a sabedoria antiga, mas com uma compreensão atual. Ser estoico não é ser frio nem distante. É ser consciente. É sentir sem perder a clareza. É permitir que a emoção exista sem deixar que ela domine. É responder com serenidade onde outros reagem por impulso. Quando alcançamos isso, a mente se torna aliada do corpo, não sua inimiga. O caminho para a psicossomática perfeita não é uma técnica, mas sim uma atitude. Uma maneira de habitar o corpo com presença e gratidão. De reconhecer que cada pensamento deixa uma marca e que cada emoção molda a saúde. Não somos vítimas do destino nem dos genes, mas coautores do nosso bem-estar. O estoico sabe disso. Quem governa sua mente, governa sua vida. E o psicossomático confirma: quem cura seus pensamentos, cura seu corpo. Por isso, o maior desafio do nosso tempo não é tecnológico, mas interior. Não se trata de correr mais rápido, mas de aprender a parar. Não se trata de acumular, mas de compreender. A serenidade é a nova força. A consciência é a nova medicina. Talvez nunca alcancemos um estado de equilíbrio absoluto, mas cada passo em direção a ele transforma a qualidade da nossa existência. Uma respiração consciente pode mudar uma decisão. Uma pausa pode evitar uma doença. Um pensamento compassivo pode relaxar um músculo. O poder da mente sobre o corpo é real, e o poder do corpo sobre a mente também. Caminhar, respirar, olhar o céu ou abraçar alguém são atos que reorganizam a energia. Por isso, quando o corpo se move com harmonia, a mente pensa com clareza. E quando a mente se serena, o corpo se cura.
O estoicismo nos ensina a aceitar. A psicossomática nos ensina a escutar. Ambas as disciplinas convergem em um ponto de sabedoria integral: viver conscientemente. Compreender que tudo o que acontece tem um sentido que se revela no silêncio interior. Ali, onde o pensamento se acalma e a respiração se torna profunda, nasce a verdadeira saúde. Essa é a psicossomática perfeita. Não uma teoria, mas uma forma de estar no mundo, uma arte de harmonizar o visível com o invisível, uma ponte entre o que sentimos e o que somos. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem ressoou com você, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Cada pensamento elevado contribui para elevar a alma coletiva. Quem falou foi El Pensador. Até o próximo encontro.